vamos lá. Bom dia a todos, então, oficialmente, capítulo 12, vamos terminar esse capítulo hoje, tá bom? Na semana passada a gente foi até o capítulo, até o verso 2 ali, né? Eu vou só fazer uma recapitulação, só para situar vocês, né? Quem lembra da contenda entre o rei do norte e o rei do sul, que nós vimos no final do capítulo 11, vai lembrar que a situação foi mais ou menos essa aqui assim. Tem aqui Jerusalém, a gente botou aqui Egito, né? E nós vimos que o poder do rei do norte, tá bom? Bom dia, pessoal, hoje é aqui, vocês estão no lugar certo. O poder do rei do norte e o poder do rei do sul, né? Eles têm um confronto, agora não mais físico, agora não mais localidade. Essa minha localização aqui, né? O mar Mediterrâneo aqui, tá? É só uma metáfora, tá bom? O rei do norte, ele vem, como vocês viram, ele vem até o rei do sul, metaforicamente, por ideias, por ideologias, tá bom? E ele luta com o rei do sul. Só que nós vimos que aqui, para quem estava semana passada, nós vimos um conceito desse filósofo, Hegel, que ele fala o quê? O que ele transmite? Ele fala que quando você tem uma ideia, uma ideia, e você tem a anti-ideia, quando essas ideias se chocam, elas chegam num ponto em que sai uma síntese. Então, no campo das ideias, o rei do norte, depois de ter sido ferido pelo rei do sul, na Revolução Francesa, lembra? Ele gradativa e lentamente, ele começa a sua conquista em cima do rei do sul. E isso é feito no campo das ideias, das ideologias, dos embates ideológicos, principalmente, né? Políticos, mas principalmente ideologia. E ele vem avançando contra o rei do sul, e até um ponto, nós vimos lá no final dos versos, em que ele toma todas as riquezas e o poderio do rei do sul estão agora à sua disposição, à disposição do rei do norte. E o texto no original transmite o conceito, bom dia, transmite o conceito de que o rei do norte se sente confortável com as posses do rei do sul, tá? Isso está no verso 43, apoderar-se-á, capítulo 11, 43, apoderar-se-á dos tesouros do ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, tá? Então ele fez a conquista, a ferida está agora totalmente curada. E se antes de ter a ferida, o rei do norte, que representava no final do capítulo 11, o papado, ele tinha domínio sobre todos os poderes civis, né? E por conseguinte todas as nações, ele tinha o domínio. Quando ele é ferido, ele perde esse domínio temporal, domínio político. Então o que corresponde quando eu digo que a ferida vai ser curada? Nós podemos entender de que ele vai reganhar o seu domínio completo. E esse é justamente o momento que é retratado aqui no capítulo 11 de Daniel, né? No verso 43, quando ele diz que se apodera de todos os tesouros, ele está agora confortavelmente controlando tudo, tá? Então nós temos uma associação do rei do norte com o rei do sul agora, eles estão associados, tá? E eu queria acrescentar um detalhe com relação à filosofia de Hegel, tá? Quando ele diz que ele tem que fazer as ideias se chocarem, né? Porque você vai criando uma síntese, ok? Como que isso acontece na prática? É só um detalhe que eu gostaria de mencionar para vocês. Ele descreve como se fosse um pêndulo, tá bom? Então você tem uma ideia de um lado, ou seja, uma matriz da ideia, um tipo de ideologia, você leva o pêndulo até aqui, mas você não consegue subir mais. E esse pêndulo faz o quê? Ele desce e vai para o outro lado, tá bom? Muitas vezes, quando ele é levado ao extremo aqui, num campo das ideias, ele depois desce e vai para um lado mais extremo ainda, do outro lado, tá? E justamente esse poder que está fazendo essa dialética de Hegel, né? Ou seja, o choque de ideias para sair com uma síntese,
ele tem o interesse em que ambas as partes que estão nos seus lados opostos discutam, tá bom? Então você vê, vamos usar como exemplo, um exemplo mais nítido dos nossos tempos, tá? Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos. Há um tempo atrás, tá? Quem era o mandatário lá? Trump. Ok? Trump, não importa se é político ou não, tudo bem? Parabéns aí pela decisão, muito bom. Não importa, tá? As ideias políticas de Trump. Importa que ele favoreceu o conservadorismo, tá? E junto com o conservadorismo ele favoreceu a ideia das igrejas protestantes americanas. Apoiaram ele. E levou, na visão das pessoas, ele levou ao extremo, né? O que aconteceu? Quando ele sai do governo, esse pêndulo, ele não para aqui no meio. Olha, vamos no equilíbrio. O que aconteceu? Vocês todos presenciaram. Como está os Estados Unidos hoje? Conservador? Não. O outro lado oposto, e mais alto ainda, aqui, né? Ou seja, exageraram mais ainda para o outro lado. A pergunta que fica é o seguinte: e quando isso aqui, esse processo liberal, né, no campo das ideias, soltar, for para o outro lado? Novamente, tá? Mais rígido ainda, mais forte ainda as ideias conservadoras. E veja, eu não estou fazendo aqui juízo de valor, tá? Eu não estou dizendo assim, ideias conservadoras são boas, ideias liberais são ruins, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando que existe um poder que está interessado nesse jogo, tá? E está acompanhando, ele está interessado em fazer uma síntese. Qual é o nome desse poder? Baseado no nosso estudo, sempre olho para cá, né? A tela está aqui. Qual é o nome desse poder? Eu vou escrever aqui, tá? Papado. Ele é o poder que está por trás, ele representa o rei do norte e ele está fazendo essa síntese com o rei do sul, ou seja, com o humanismo, tá? E ele está interessado no pêndulo da história para que saia uma síntese. E na saída dessa síntese, ele vai ter todos os tesouros do Egito. Ele vai estar confortavelmente estabelecido novamente, a ferida vai estar curada e ele vai ganhar novamente o poderio mundano, né? Ou seja, o poderio político que ele tanto almeja, tá bom? Mas o verso não termina assim. No 44 e 45, vocês viram que um clamor que vem do Oriente tira a paz e o sossego do rei do norte junto com o rei do sul. E nós vimos que aqui, simbolicamente representado por Jerusalém, esse clamor que vem do Oriente nada mais é do que o alto clamor que vai acontecer em Apocalipse capítulo 18, tá bom? Onde será pregada com toda a força a segunda mensagem angélica. Qual é? Caiu Babilônia, ou seja, caiu essa parceria do rei do norte e do rei do sul, caiu essa síntese que foi feita aqui, tá? Sai dela, povo meu. Ou seja, saiam dessa parceria, rei do norte, rei do sul, e venham para Jerusalém, ou seja, o povo de Deus, tá bom? E quando isso acontece, qual é a reação? Verso 45 do 11. O rei, essa parceria, rei do norte e rei do sul, agora sintetizados, tá bom? Agora já unidos, eles saem contra o povo de Deus. E o povo de Deus, representado no Monte Santo, em Jerusalém, e eles saem e cercam o Monte Santo. A Bíblia vai dizer que ele arma as suas tendas entre o mar e o Monte Santo, tá? Ou seja, ele cerca o povo de Deus. E não tem escapatória para o povo de Deus, a não ser uma interferência divina. E é isso que acontece no capítulo 12. Miguel se levanta, ok? Miguel vem defender o seu povo, e aí nós falamos na semana passada sobre uma ressurreição especial, não dá tempo de repetir, depois vocês assistam o vídeo, tá bom? Mas nós falamos que tempo, volta de Jesus, tá? Na volta de Jesus, um pouco antes, haverá uma ressurreição especial aqui, e nós vimos que alguns vão se ressuscitar para vergonha eterna, e outros para paz eterna, para glória eterna. Quem são os para vergonha eterna? Representados por Caifás. Jesus falou, né? Olhando, vamos dar a Márcia aqui que está na minha frente. Falou assim: você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Caifás está vivo ainda? Não. Significa que ele vai ressuscitar para poder ver. Tá bom? Então, oi?
Está dormindo. Está dormindo. Morte na Bíblia, o sono, né? Mas significa o seguinte, que ele, e possivelmente, né, a Ellen White chega a comentar que os maiores perseguidores da igreja também se levantam para contemplar a realização daquele sonho que eles negaram, tá bom? Mas junto com eles levantam também todos aqueles que faleceram crendo na mensagem do terceiro anjo. Está lá em Apocalipse isso. Logo depois de apresentar as 3 mensagens angélicas, no tempo da profecia, ou seja, no tempo que elas estavam sendo dadas, tem um comentário lá que fala: bem-aventurado aqueles que preservam, né, que têm o testemunho de Jesus e que desde agora morrem. Desde agora quando? No tempo da profecia. Ou seja, que aquelas coisas estavam acontecendo. Quando foi que começou a ser dado o anúncio da primeira e da segunda mensagem angélica? Todo aquele período, 1830, daí para frente, 1840, 44, tá? Só foram dadas as primeiras e a primeira e a segunda mensagem angélica, tá bom? A terceira mensagem angélica só começou a ser dada depois do grande desapontamento, ok? Todo mundo tranquilo até aí? Tá? É isso que, então, que acontecerá essa ressurreição especial. Muito bem, e aí então a gente retoma o capítulo 12 no verso 3. Quem pode ler para mim? 12, verso 3. Pode ler bem alto aqui, que a acústica é meio... Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, com as estrelas sempre eternamente. Quem são esses sábios que menciona aqui? Ah, só Salomão vai ser salvo, então ele era o único sábio? Pessoal, o conceito que está aqui são aqueles que são prudentes, que têm discernimento, tá? Aqueles que eles são sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, aqueles que acham, né, e que procuram sempre encontrar a voz de Deus nas páginas da palavra de Deus. Esses são os sábios, né? Quem sabe quem tem temor a Deus, né? Isso aí, tá? O fato de você temer a Deus, isso te torna sábio. A Bíblia cansa de falar isso nas várias páginas aqui. Você pode ver os reis de Israel, aqueles que faziam o que era bom diante do Senhor, você pode ver que eles prosperavam, eles eram sábios, eles tinham decisões melhores, né? Então aqui está falando desses aqui. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Mas também tem o conceito aqui de ser sábio, desenvolver o seu caráter. Ou seja, ser prudente, ser atento às coisas da Bíblia, desenvolver o seu caráter, né? E tem uma bênção aqui, aqueles que trazem muitos a Jesus. Tem muitas formas de você trazer pessoas a Jesus. Você pode ajudar uma pessoa fisicamente, que está necessitando. Você pode falar da palavra de Deus e da salvação para aquela pessoa. Se você pode ensinar, você pode conduzir, trazer pessoas à igreja. Tem muitas formas de fazer esse trabalho, pessoal. E tem uma bênção para quem se dedica a esse trabalho de Deus, ensinando outros a ver a salvação que Deus proveu a todos. Olha só, como as estrelas, sempre eternamente, eles vão estar no firmamento, brilhando, tá bom? A gente costuma dizer, né, que nós vamos ter coroas com as estrelas no céu, né? É esse trabalho, se dedicar para a obra de Deus. Muito bem, aqui terminou a profecia, oficialmente a apresentação da profecia. O que vem em seguida, pessoal, é a explicação da profecia, tá? Nós nos acostumamos sempre com esse esquema, né? O sonho, o rei teve um sonho, viu lá a estátua, Daniel foi lá, narrou o sonho para ele e depois explicou. Então sempre o esquema de todas as profecias de Daniel é esse, tá? É apresentada a visão e depois é esclarecida a visão. Então agora nós começamos a parte do esclarecimento da visão. E aqui tem uns detalhes muito curiosos que eu queria passar para vocês e que são importantes a gente conhecer, tá? Vamos ler o verso 4? Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e segue o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Muito bem, qual é a ordem que Daniel então recebe quando fecha, né? Aparece lá na profecia essas palavrinhas assim, ó. Tá? Aí Daniel, opa, terminou a transmissão, né? Muito bem. Qual foi a recomendação que faz? Fecha e sela. O que é selar, pessoal? Essa palavra a gente não costuma usar muito, né? Colocar um selo, lacrar.
Lacrar no sentido antigo da palavra. Já pensou Daniel lacrando? Tá bom? Pessoal, selar é que nem aqueles rolos, né, de livros, e você põe um selo, geralmente era feito com uma cera, né, tinha ali um logotipo especial, e ninguém podia abrir a não ser o dono, né? Aqui o sentido, claro, é de que o livro ele seria fechado ao quê? Ao entendimento, porque logo em seguida, olha, até o tempo do fim. Então, vamos entender a frase que foi dita aqui. Daniel, fecha o livro até o tempo do fim, e então muitos o esquadrinharão e entenderão. Esse é o conceito que está nesse verso, tá? Agora, eu pergunto para vocês, eu já fiz essa pergunta antes, mas vou repeti-la aqui. É todo o livro de Daniel que foi ordenado que ficasse selado? Não. Ou seja, ninguém poderia entender nada da parte do livro de Daniel? Não, isso é tão fácil responder, porque a parte das histórias, pelo contrário, são lições para a nossa vida, fácil entender. Mas eu tenho um exemplo melhor ainda. O rei Nabucodonosor conseguiu compreender o sonho da estátua? Então aquela parte não está fechada, tá? Qual é o conceito que a gente tem então? Algumas partes do livro de Daniel estariam fechadas até o tempo do fim, especificamente voltado às coisas que seriam futuro e para o povo que viveria no tempo do fim. Quem aqui, levanta a mão, quem está vivendo no tempo do fim? Então é para a gente, ok? Para a gente essa palavra aqui. Vocês não ficam contentes de saber isso? Há uma promessa de entendimento. Uma promessa de entendimento. Há uma promessa. Tem coisas ainda confusas, já existe antecipadamente uma promessa que não vai ficar confuso. Porque o saber se multiplicará e você vai entender. Especialmente hoje há muita discussão do capítulo 11, do sul, do norte. Há uma promessa que vai entender claramente. Nós fizemos uma proposição de entendimento aqui, mas eu sempre alertei vocês, olha pessoal, uma possibilidade que seja isso, está se configurando desse jeito, tá? A gente não pode ser dogmático em algumas partes de profecia que não se cumpriram ainda, tá? E eu tenho sempre o respeito com o texto bíblico no sentido de dizer, olha, isso aqui é uma boa chance de ser dessa forma, tá? Agora, só quando a profecia se cumpre é que você tem certeza. Agora, tá? não será para todos, né? Então, a gente fala que vai ser revelado, não será para todos. Ele classifica bem aqueles que buscarem, que pesquisarem, né? Isso vai ser falado um pouco mais para frente. Tem um outro verso que vai falar exatamente o que você disse. Tá bom? Pessoal, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicar. Aqui algumas pessoas têm a tendência de falar assim, no tempo do fim a ciência ia se multiplicar, né? A tecnologia, tudo. Tá bom, eu não vou criticar quem pensa dessa forma. Mas claramente, como esse texto está se opondo ao fato do livro estar selado, travado, o fato de você dizer que o saber se multiplicará tem muito mais a ver com o sentido, o selo abre e então eu posso conhecer todo o livro, né? Nós não vimos isso acontecer a partir dos anos 1800? O que aconteceu? Antes, a Bíblia não era disponível para todos. A partir de 1800, 1801, 1802, começaram a surgir as sociedades bíblicas, começaram a produzir livros em quantidade e, junto com outras coisas que aconteceram no cenário mundial. Quais são essas coisas? Vamos listar aí. Terremoto de Lisboa, 1855, tá? 1755, desculpa. Tá? Foi um terremoto como nenhum outro. O alcance que ele teve, inclusive na parte sociológica, tá? As pessoas ficaram intrigadas com esse terremoto. Logo depois, o quê? A prisão do Papa, um pouco antes. Né? Na verdade, o escurecimento do Sol e da Lua, um pouco antes, 1780. Né? Depois, prisão do Papa. Imagina o chefe da igreja mais poderosa, Igreja Universal, ser preso. Isso teve uma comoção imensa, tá? Eu tenho é até curioso, porque eu tenho facsímile, né, do jornal da época, que foi publicado, onde se noticia isso. E é interessante, no meio de um monte de notícias assim, curtinho, tá? Falando sobre isso, né? Mas o impacto disso foi imenso. Tá? Eles não tinham internet, então, né, as coisas não eram assim, mas o impacto foi forte. E depois a queda das estrelas já nos anos 1800, né, para frente aí. Tá? Isso. Todos esses eventos,
junto com a disponibilidade de Bíblias para o ensino, para o estudo, né, fizeram com que o saber se multiplicasse e as pessoas passaram a esquadrinhar a Bíblia, procurando entender as coisas. Tá bom? Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Epa, peraí, o que tem a ver? Estudando o capítulo 11 aí, que negócio de rio é esse? Volta aí no capítulo 10. Olha como começou a visão. Verso 5 do capítulo 10. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Quem era esse homem? Pela descrição que você faz em seguida, a gente viu que era a descrição de Jesus glorificado, né? Ele estava vestido de linho, tinha os ombros cingidos de ouro, seu corpo como berilho, o rosto como relâmpago, etc, etc. Descrição de Jesus glorificado. Foi ali que começou a visão. Daniel viu esse homem, ele estava sobre, né, por cima do rio Ulai. Então agora Daniel olha e vê outros dois homens, outros dois seres celestiais, um de cada lado do rio, ok? É isso que está dizendo esse verso. E o verso 6? Podem ler para mim, por favor. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ali tem um jogo de cenas e diálogo, e Daniel está prestando atenção nisso, né? Ele está vendo o homem vestido de linho sobre o rio, ladeado por dois outros anjos, e um desses anjos toma a palavra e fala: quando ocorrerão essas coisas? Né? Quando se cumprirão essas maravilhas? Tá? Está se referindo a essas maravilhas que foram tratadas aqui, né? Muito bem. Qual é a resposta do homem de linho? Ou seja, qual é a resposta profética de Jesus? Verso 7. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão tempos e metade de um tempo, e quando ele tiver acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Olha só, pessoal, ficou muito claro esse texto agora. Vamos desenhar aqui a linha do tempo, tá bom? Vamos colocar o famoso período que nós todos já conhecemos, de 1260 anos. O que foi esse período? Idade Média, mas especificamente o interesse religioso 538 até 1798, ou seja, o período em que houve o domínio papal. O Papa estava no cenário internacional e mandava em todos os outros poderes da Terra, tá? Obviamente dos poderes dos reinos concentrados, considerados ali na Bíblia. Eu não lembro do Papa mandando nos reinos da China, tá? Porque não tem interesse profético. A Bíblia se concentra aonde tem o povo de Deus apto a compreender a profecia. Sempre, tá? E a gente vai falar mais isso no futuro quando estudar Apocalipse. Esses são os 1260 anos. Só lembrando para vocês que em Daniel e em Apocalipse, esse mesmo período, ele também é tratado como 42 meses, tá? Se você fizer a continha aí, 30 vezes 360, não quer? Não, desculpa, 42, né? Vezes 360. Lembre-se que a profecia, o ano profético, são só 360 dias, tá bom? Então, se você multiplicar 42... Não, desculpa, 42 vezes 30, né? Desculpa, eu que estou errando aqui. 42 vezes 30, quanto dá aí? 1.260. Isso, 1.260, tá bom? E também tem referência com o que nós acabamos de ler. Olha só, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Volta para mim rapidinho aí no capítulo 11, no verso 13. Olha o que fala lá. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá, blá blá blá, e segue o texto ali. Tá bom? Significa que tempo é ano. Então, tempo é igual ano. Então, vamos fazer a conta. Eu tenho um ano, eu tenho 2 anos e eu tenho metade de um ano. Quanto que dá essa conta? 3 anos e meio. Hã? 3 anos e meio. 3 anos e
Não, quanto dá essa conta? Eu transformei em dias já aqui. 1260. Tá bom, pessoal? Essas 3 formas de se referir. Eu acho que é só uma questão de tradução, né? Ele, quando leu, fala tempo, tempos e metade de tempo. Já na minha está assim, como você falou. Um tempo, 2 tempos e metade de Isso. tempo. Esse é mais próximo do sentido original. Exatamente. Tá bom? 3 anos e meio. Então, assim, lembre-se, sempre tem essas formas. Essa aqui direta, essa aqui indireta e essa aqui indireta também. Tá bom? Mas é o mesmo período, esse período da Idade Média. Ok? Muito bem. Mas olha só agora. Vamos ler os próximos 2 versos para eu complementar a explicação do verso 7, tá? Vamos ler o 8 e o 9 agora. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então vamos juntar agora o verso 7, 8 e 9, tá bom? Nós vimos primeiro o homem de linho, quando ele está sobre o rio, né? Ele ergue a sua mão e jura diante do céu, ou seja, Jesus faz um pronunciamento, que essas coisas elas só serão reveladas depois desse período de 1260 anos, tá bom? Ou seja, o livro de Daniel estaria fechado, as partes que nós tratamos aqui estariam fechadas até o tempo do fim. Então veja, a imagem de Jesus, o anjo do Senhor ali, tá? Jurando pelo céu, ok? E como é que eu sei que o livro está fechado? Pelos versos 8 e 9, porque Daniel insistiu, é como se ele puxasse, né, a roupa ali do anjo e falou assim, não, peraí, me conta aqui, eu quero saber. Aí o anjo fala, vai Daniel, tá? Porque isso aqui vai ser só para o tempo do fim. Ou seja, Daniel não entendeu e o livro de Daniel ficou selado nesse período. Porém, quando você dá uma visitadinha lá em Apocalipse 10, dá uma puxada aí, Apocalipse 10, só para você ver. Olha lá, no verso 1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima, rosto como de sol, pernas como colunas de fogo. Obviamente é Jesus aqui, tá? Não é um anjo comum, é a referência novamente a Jesus. E olha no verso 5, então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Olha aí, a mesma posição, né? Jesus fazendo um juramento. Verso 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Ou seja, acabou o tempo. O livro de Daniel está aberto agora ao estudo. E no verso 2 ele fala que ele está com o livrinho aberto. Isso, obrigado. Pode ler o verso 2. Exatamente isso. E tinha na mão o livrinho Isso. aberto. Então, Isso aí, tá bom? terminou o período. Notaram o que acontece? Aqui, olha, Daniel, vamos fazer um desenho bem mais simples aqui. Aqui está a Idade Média, tá? Daniel está aqui, ó, bem antes. Ok? Ele vê então um anjo aqui, ok? Jurando ao céu que esse livro dele só estaria disponível até aqui, ó, tempo do fim. Tá bom? E Apocalipse mostra esse mesmo anjo aqui, com um livrinho na mão, ou seja, uma referência ao livro de Daniel, que é um livro pequeno, tá? Dizendo, não haverá mais demora, acabou, tá? Acabou o quê? O selo, tá? O livro de Daniel não está mais selado, ele abriu, agora você pode estudar e as coisas vão acontecer. A resposta que o anjo daria, inclusive Jesus dá, né? São 2 referências, né? Ele fala sobre o tempo e fala também quando se acabar a destruição do Isso, povo do céu. essa era a parte que eu ia falar agora, exatamente. Não, excelente referência. Pessoal, para que não tenha dúvida, tá? Além dele citar o tempo, 1 tempo, 2 tempos, metade do tempo, ele fala assim, e quando acabar a destruição do povo santo. Nós não vimos no próprio capítulo 11, ali, olha só o verso 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro. Tá? Nós lemos esse poder perseguidor. Quando que cessou esse poder perseguidor, né, a atuação dele? No final aqui, quando esse poder recebeu a ferida mortal. Tá? Na verdade, tecnicamente, cedeu um pouquinho antes da perseguição. Tá bom? Lembra que Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados,
Jesus fala, ou seja, antes ali, pelo terremoto de Lisboa, um pouco antes, já tinha cedido quase que completamente a perseguição do povo de Deus, tá bom? Mas, de fato, essa é a profecia, tá? Durante a Idade Média haveria perseguição. Então, quando cessasse a perseguição e depois de cumprido o tempo, aparece então o anjo de Apocalipse dizendo, não haverá mais demora. Agora está aberto o livro de Daniel. Muito bem? Verso 10. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Tá aí, esse é o ponto que o Renato mencionou. Pessoal, por que o livro de Daniel foi selado? Para que os inimigos de Deus não entendessem, tá bom? Somente os sábios entenderiam, e no momento certo, tá bom? Os sábios entenderam porque eles foram estudar, eles se dedicaram ao estudo da palavra de Deus, e os acontecimentos acompanharam o estudo, então facilitaram, né, que o livro fosse aberto. Mas aqui está dizendo claramente isso, né? Os perversos continuarão fazendo perversidade e nenhum deles entenderá, mas os sábios, ou seja, o que está dizendo aqui? Que é possível entender a palavra de Deus, só que você tem que se tornar sábio. Como é que você se torna sábio? Indo para a palavra de Deus. Existe esse debate grande que a gente vê nas redes sociais entre os teólogos adventistas e os teólogos que não são adventistas, né? Porque nós temos nosso ponto de vista, ele é muito focado na Bíblia, no que está escrito, e o deles não. Que uns dizem até que foi acrescentado alguma coisa de Daniel, porque ele entende que não foi Daniel que escreveu o livro, não foi na época que Daniel foi escrito o livro. Então é uma discussão muito grande, mas os adventistas permanecem reto na posição de defender a Bíblia até o final. E a gente vê que muitos irmãos de outras igrejas, né, e vindo para a igreja adventista, porque percebe que o ensino da igreja adventista é bem mais coerente com a Bíblia, porque não é isso que está acontecendo. E a arqueologia vai ajudando também, né? Vai comprovando. Hoje já caiu por terra esse conceito, tá, de que o livro de Daniel foi escrito depois que as coisas já tinham acontecido. Ou seja, ele escreveu com o tempo verbal passado, como se, quer dizer, futuro, como se fosse acontecer, mas já tinha acontecido. Não, hoje já se sabe que foi do 6º século mesmo, antes de Cristo. Tá? Não tem isso daí. Mas houve sim um período de alta crítica que Sem contar que Daniel prossegue na história, né? Sim. 1800, mais Pra frente. e tal. Como é que é isso? Não faz Mas sentido, aconteceu, já está né? escrito. Esse é das razões porque caiu. Perfeito, Chico. Pessoal, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Pode ler o 12. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Muito bem, pessoal. Nós já nos acostumamos a sempre ter, nas várias profecias onde é mencionado o tempo, tá? No final da explicação se menciona e se explica o tempo, tá? Não foi assim quando a gente estudou lá primeiro começou no capítulo 7 com os 1260 anos de perseguição, né? Houve uma explicação lá no final sobre esse tempo, tá bom? Quando nós estudamos os 2300 dias, né? Houve toda uma explicação das 70 semanas, né? Vocês estão lembrados? E elas começavam juntas aqui, tá bom? Essas 70 semanas iam até o tempo da cruz, esse aqui até o tempo do juízo. Não vou repetir aqui porque vocês já viram, né? Houve sempre uma explicação. Então é natural que agora a gente tenha também uma explicação final na última profecia de Daniel. Bom, nós já conhecemos esse número, nós já conhecemos esse número, nós já conhecemos esse número, igual a 490, tá? Nós conhecemos esses números aqui, só que agora veio uma novidade. Qual é a novidade? Tem mais 2 números aí? Qual é o primeiro número? 1290 90 e 1335. 2 numerozinhos mais aqui para a gente encaixar nisso aqui. Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Olha só. Algumas pessoas, eles tentam montar esse quebra-cabeça que eu já vou mostrar para vocês. Só que eles fazem o seguinte, olha, isso aqui nem é anos, tá? Eu estou dizendo o pensamento de algumas pessoas. Esses períodos aqui nem são anos, eles são dias literais. Podemos aceitar isso?
num texto que é profético, de profecia, simbólico profético. Eu quero dizer o seguinte, é profético apocalíptico, tá? Ou seja, tem a ver com as coisas do tempo do fim. Podemos aceitar que um dia representa um dia mesmo? Nós já sabemos que não. E o cumprimento das profecias mostrou isso para a gente, tá? Então não é possível ser dia literal. Mesmo assim, algumas pessoas, vamos dizer assim, olha, aqui é o tempo do fim, né? 1798, aqui foi o início do juízo, 1854, nós estamos vivendo aqui, e algumas pessoas falam assim, não, esse período aqui é lá na frente, tá? Eles colocam lá para frente, mesmo considerando anos. Qual é o sentido disso? Vamos pensar. Quando foi apresentado o período de 2.300 dias, né, ou anos, como a gente já sabe, houve toda uma preocupação da profecia em determinar quando é que esse período começava. Porque se eu não souber, seria bom se escrevesse, né? Isso. Se eu não souber onde é o início desse período, para que ele me serve? Para nada, tá bom? Então, eu tenho que entender que esses dois últimos períodos que são mencionados aí, eles têm que estar linkados com alguma coisa do que já foi explicado. Senão, eles não servem para nada, tá? Períodos soltos no futuro não servem para nada em profecia, tá bom? Muito bem. Algumas pessoas organizaram essa ideia desses períodos, principalmente baseado depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado. Vamos pensar o seguinte, a linha do tempo. Hoje vocês vão cansar de ver esse desenho aqui. Que data foi importante antes de 538? Tem uma data aqui, a gente passou, a gente falou isso rapidamente, tá? Aqui foi quando, na verdade, o poder papal teve liberdade para assumir o cenário mundial. 3 tribos bárbaras caíram e ele pôde ter liberdade. Ele governou o mundo nesse período até ser preso aqui por Napoleão. Tá bom? Mas teve uma data muito importante em 508. Veja que as 10 tribos bárbaras originais, elas eram pagãs, mas depois se converteram ao cristianismo. Mas que cristianismo? Cristianismo ariano, tá? Não ao catolicismo. Qual é a diferença? Básica. Diferença bem rudimentar. Esse aqui acha que Jesus não é Deus, tá? Não é Deus, tá? Os arianos pensam assim. E o catolicismo, corretamente, Jesus é Deus, tá bom? Então teve um impasse aqui. Qual foi a primeira tribo bárbara que se converteu do arianismo ao catolicismo? Foi a mesma tribo que tentou matar o catolicismo no final, ou seja, os francos, que são na França, tá bom? Na França. Essa data, então, ela é muito significativa, porque a partir dessa começou o ensinamento católico a ser difundido. Qual é o ensinamento católico visto pelo seu pior lado nos estudos do livro de Daniel? Não, esse não é o pior. É que eles obliteraram o estudo do santuário, ou seja, o serviço que Jesus está exercendo no céu, esse poder católico colocou na terra. Então os homens não enxergavam mais o que Jesus estava fazendo, tá? Olha o que ele fala aqui no verso 11. Depois do tempo que o sacrifício, lembra que não tem a palavra sacrifício, depois do tempo que o diário foi tirado, ou seja, todo o trabalho contínuo de Jesus nos moldes do santuário do templo de Israel é feito no céu. Como é que esse trabalho de Jesus foi tirado? Quando você põe alguma coisa na terra que tem mais importância do que a dele, e os homens são chamados a olhar para isso aqui na terra,
Tá? Que aí, no caso, você está se referindo à questão de transubstanciação, ou seja, o Paulo Tudo tem isso. o poder de transformar Isso. a carne. Tudo, todos os ensinamentos. Confesse os pecados Confesse os aos pecados ao O próprio Pai. sacerdote, o sacerdócio, Todos esses ensinamentos. O que você está ensinando o povo? Olha aqui, ó, baixe a cabeça e olhe para cá para o sacerdote. Não suba a sua cabeça e olhe para o que Jesus está fazendo no céu. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque é a dica que esse verso dá para a gente localizar os períodos complementares que foram citados. Então agora eu vou apresentar para vocês a proposta mais aceita entre os teólogos, tá? Que é esse desenho aqui, ó. Veja só que interessante. Esse desenho ele tem uma característica muito peculiar e que acaba sendo um bom desenho. Primeiro, eu tenho o período de 2300 está ali, o período das 70 semanas está aqui, o período dos 1260, a Idade Média, está aqui. Lembra que esse estavam linkados pelo início, tá bom? A gente estudou isso. Mas esse aqui estava solto no tempo. Olha que interessante. Quando você complementa com essa proposta, primeiro, 1290 anos a partir da abominação, a partir do contínuo que foi tirado, tá bom? Essa data de 508 é muito interessante, porque é exatamente 30 anos antes. Então você já tem uma ligação entre 1260 e 1290, tá bom? Com datas importantes historicamente. E aí, se você considerar que logo em seguida, depois de mencionar esse período, que nessa proposta começa em 508, ficou esse negócio na frente aí, o que será? Poxa vida, essa última barrinha aqui é o 1335, tá bom? Olha só, se você juntar ela ali, isso aqui não fecha não? Não fecha. Tá? Se você juntar, olha que data interessante você chega. Aqui tecnicamente tem um errinho, tá? Se você fizer a conta, você vai chegar em 1843, tá bom? A pergunta é, por que que Deus, quando revelou, não botou 1336 dias para bater a conta? Tá? Eu não sei a resposta. Aí eu só quero dizer o seguinte, que mesmo chegando tecnicamente em 1843, está linkado com o movimento, né? O movimento do Adventismo. Se vocês lembrarem que 1843 foram as primeiras datas que foram colocadas para o início, teoricamente, para a volta de Jesus, né? Eles pensavam que era a volta de Jesus. Nós hoje que sabemos que foi o início do juízo. As primeiras datas foram colocadas em 1843. Aí eles foram ajustando o estudo, vocês sabem. Primeiro fixaram para a primavera de 1844, foi quando teve o primeiro desapontamento. Eles voltaram ao estudo da Bíblia e refinaram os cálculos e chegaram ao outono de 1844. Por quê? 10º dia do 7º mês, que era quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, tá bom? E eles refinaram o cálculo. Então teve 2 desapontamentos principais, tá bom? Mas é interessante que esse período aqui termine em 1843, que é o momento que estava no auge do estudo. O livro de Daniel estava escancarado para o estudo, né? Então, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1843. É interessante. Agora, por que Deus não quis fechar a conta certa? Eu não sei, tá bom? Mas olha só, com essa visão, todos os períodos apresentados em Daniel estão linkados, como se estivessem numa teia agora, eles não estão mais soltos no tempo. Percebeu? Eu tenho um vínculo desses no início e eu tenho um vínculo pela finalização desses aqui. Olha que interessante. Girando, só lembra pra gente, 508, porque a gente sempre estava com 538. Qual foi o evento? Aqui os sacrifícios foram encerrados. Não, os francos se convertem ao catolicismo. A partir daí, as outras tribos bárbaras também vêm na sequência. O catolicismo sobe em poder. O mariano aí, o conceito do cristianismo mariano, ele tem a ver com a mesma raça ariana de Hitler lá, que tentou trazer à tona de novo. Não. É o nome do fundador desse movimento. Ário, acho que o nome dele era Ário. Tá? Eram as ideias dele, que Jesus não era Deus. Porque Tá essas bom? tribos bárbaras, elas eram tribos que eram mais ao norte da Europa, eram os francos, os Margarigão lá, o russo. Não, todos, né?
O russo é mais ali depois aquele pessoal que veio das pradarias russas, os turcos que depois tomaram aquela área, né? Um pouco diferente ali das tribos bárbaras. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Compreenderam? Esse é um mecanismo, façam só essa correção, tá? Aqui é 1153 na prática. Você sabe mais ou menos os meses, a data, quando cai do 43? Não é especificado na Bíblia, né? Mas se você fizer o cálculo, ou quem sabe usar a própria data em que o Papa foi preso aqui, foi fevereiro, né? Você pode talvez chegar a essa conclusão, mas assim, não tem relevância, né? Saber o mês aí, nesse caso não tem relevância, né? Não altera. O ano para eles começa em outubro. Para os judeus, né? Pessoal, para finalizar o último verso 13. Tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Duas coisas aqui. Primeiro, vocês viram que Daniel não participa da ressurreição especial, certo? Porque está dizendo claramente, você vai se levantar no final para receber a recompensa. Então ele não participa, tá? E a segunda coisa, ele recebe a garantia que ele estaria entre os salvos. Olha que maravilha, né? Pessoal, último minuto. Nós fechamos esse livro e vocês sabem que eu falei lá no início que esse livro mudaria a vida de vocês. Vocês têm que decidir o que vocês vão fazer com todo esse conhecimento que está aí acontecendo diante dos seus olhos, né? Algumas pessoas aqui do nosso grupo ainda não tomaram a sua decisão, né? Qual é a decisão? A sua decisão pública. Quem crer e for salvo e for batizado será salvo, né? A decisão, ela é importante. Hoje o pastor até mencionou uma coisa muito interessante. Você pode tomar uma decisão em silêncio, você na sua mente, né? Mas no momento que você toma uma decisão pública, aquilo ali serve também para outras pessoas, serve para você. Você nunca mais esquece, outras pessoas se espelham no seu exemplo também, né? Veja, uma ilustração bem rápida, tá bom? Bem rápida. Imagina que nós todos, antes de conhecer a verdade, éramos náufragos, tá bom? A gente estaria num mar se afogando, tá? Esse mar da humanidade, ok? De repente vem um navio, passa do seu lado. Esse navio, que é a rocha, é Jesus. A salvação é sempre através de Jesus. E é feito um convite por pessoas que estão nesse navio para você. Ei, você não quer se salvar? Eu posso jogar a boia para você, tá? Que decisão você tem? Você está no mar. Você tem a decisão de continuar no mar, o navio vai passar, ok? Você tem a decisão de aceitar. Me manda a boia, eu quero. Eu visto a boia e eu sou puxado para esse navio, tá? O navio é Jesus. Quem são as pessoas que estão no navio? A igreja remanescente, aquela igreja que está pregando o evangelho verdadeiro, seguindo a ordem de Jesus. Você não tem salvação pela igreja, mas a igreja tem uma missão de salvar outras pessoas, de trazer outras pessoas para o navio. Porém, você tem uma terceira opção. Mais para frente vai passar um navio e todo mundo com música dance, tá? Balada. Você vai ver as pessoas ali indo, né? Como se nada tivesse acontecendo, e elas também vão fazer o convite para você. Que navio é esse? Babilônia, tá bom? Você pode estar em Babilônia, você pode estar fora de Babilônia. Mas se você aceitar esse convite, os dois navios vão atravessar um momento tumultuoso, extremamente difícil, até chegar na terra firme, que é a volta de Jesus, tá bom? Esse navio não vai resistir, o navio da Babilônia, tá? Não vai resistir. E as pessoas que estão no navio, que é Jesus, fazem o convite: sai de Babilônia, esse navio não vai resistir, ele está caindo. Você então vem para a igreja remanescente, tá bom? Como é que você sela que você está na igreja e no caminho do Senhor? Mediante o batismo. O batismo não é uma opção. O batismo, ele é recomendado por Jesus. É o seu voto público.
é você se colocar ao lado de Miguel, com a bandeira, como costumo dizer, a bandeira ensanguentada de Miguel, né? Que é manchada de vermelho, ali do sangue de Jesus, tá bom? Então, assim, considere todo esse conhecimento que a gente viu aqui, com as coisas acontecendo diante dos nossos olhos, considere tomar essa decisão, tá? Não prorrogue a sua decisão. Nós não controlamos a nossa vida, né? A Bíblia fala, quem